Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, antes da gente passar a nossa grade para nossa segunda-feira, vamos só fechar o nosso domingo como foi rapidinho. Outra coisa, até comentando, eu deixei um shot aí, tá? Sempre que eu tiver algum contratempo, eu vou deixar um shot adiantado para a galera poder ver os palpites e depois eu faço o vídeo aqui complementar com as análises para o dia seguinte, tá bom? Vamos lá. Domingo, eu deixei uma grade aí de 8 jogos, a gente ficou com 7 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal, a gente havia deixado uma tripla, deixamos o PSV para vencer a sua partida, o Malmo para vencer a sua partida e a Inter de Milão na chance dupla. Esse bilhete triplo, com odd por base aí de 1,84, a gente conseguiu cravar aí o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha como foi. Primeiro jogo, a gente trabalhou lá na Dinamarca. No jogo do All Boy contra o Silke Boys, trabalhamos para sair mais de um gol e meio na partida, o bilhete bateu. Na Copa da FA da Inglaterra feminina, no jogo do Chelsea feminino contra o Manchester United feminino, trabalhamos com o Chelsea feminino na chance dupla, o bilhete bateu. No Países Baixos, na Holanda, no jogo do Ajax contra o Twente, trabalhamos com o Ajax para vencer a sua partida, o bilhete bateu. Jogo do Spartak Rotterdam contra o PSV. Trabalhamos aí com o PSV para vencer a sua partida. O bilhete também bateu. Indo agora para a Suécia, no jogo do Malmo contra o Amsterdam. Trabalhamos aí com o Malmo para vencer a sua partida. O bilhete bateu. Indo aí para a gente concluir, na Série A, na Itália, no jogo da Inter contra a Lazio. Trabalhamos com a Inter na chance dupla. O bilhete bateu. Jogo do Parma contra a Napoli. Trabalhamos aí com a Napoli para vencer sua partida. Aqui foi o Red do dia, né? A gente trabalhou aí com a Napoli. Na chance dupla foi o Red, né? Na chance dupla, não, perdão. Chance dupla a gente trabalhou na Inter de Milão. O bilhete bateu lá em cima. E a Napoli, a gente trabalhou com a Napoli para vencer a partida. Então aqui foi o Red do dia. E para fechar a grade aí, no Brasileirão, trabalhando no único joguinho aqui, no jogo do Corinthians contra o Santos. Trabalhamos com o Corinthians. Na chance dupla, o bilhete também bateu. Resumindo a grade aí do nosso domingo, foram 8 jogos. Foram 7 greens e um red pelo meio do caminho. Então vamos trabalhar na nossa segunda-feira. O que eu separei para segunda? Uma grade aí, como eu mencionei no shot, com apenas 4 joguinhos. A meu ver, são jogos de valores aí para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo é na Copa do Ermi, lá no Catar, a 1 hora da tarde. Jogo do Al Haifa contra o Rum Salal. Vamos dar uma olhada aqui. Momento, a equipe da casa, nos últimos 5, ela vem de 3 empates, uma derrota e uma vitória. E a equipe visitante, ela vem aí de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória para a equipe visitante e 3 para a equipe da casa. Como eu mencionei, vou buscar aqui mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de um gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Rum Salal, eu tive mais de um gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Al Haifa, eu tive mais de um gol e meio também em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí para uma base de 1,17. É para sair mais de um gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Vamos lá, dando sequência, vamos para o nosso segundo jogo. Vamos lá agora para Dinamarca, na disputa de título, 2 horas da tarde. Separei o jogo aí do Brøndby enfrentando o Midtjylland. As duas equipes aí são segunda e terceira colocada, respectivamente. Momento do Brøndby, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas e 3 empates. E o Midtjylland, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória da equipe visitante e 4 vitórias para a equipe da casa. Mercado de gols, a Dinamarca eu também gosto de um mercado aqui para buscar gols. Dá uma olhada, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de um gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Midtjylland, mais de um gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Brøndby, mais de um gol e meio em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí, por uma base de 1,19 para sair mais de um gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Dando sequência, vamos lá agora para a Suécia, às 2h10 da tarde, jogo do Elfsborg e enfrentando aí o Djurgården. As duas equipes aí são quarta e nona colocada, respectivamente. Momento aí do Elfsborg, nos últimos 5, a equipe vem de 1 derrota e 4 vitórias. E o Djurgården, nos últimos 5, vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para a equipe da casa e 2 para a equipe visitante. Vem buscar aqui também mercado de gols, dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de um gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Djurgården, eu tive mais de um gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Elfsborg, eu tive mais de um gol e meio também em 4. Bilhete para essa partida
vai estar pagando uma odd aí por uma base. Deixa eu puxar aqui para um gol e meio. Por base de 1.30, eu deixo para sair mais de um gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá para a Irlanda, divisão da Premier, às 4 horas da tarde. Eu separei o jogo aqui do Sherlock Rovers enfrentando o St. Patrick's. Momento, as duas equipes são primeira e quarta colocada, respectivamente. Momento do Sherlock Rovers, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. E o St. Patrick's, nos últimos 5, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória da equipe da casa e 2 da equipe visitante. Como eu venho buscar aqui mercado de gols, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do St. Patrick's, eu tive mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Sherlock Rovers, eu tive mais de gol e meio aí em todos. O bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando uma odd aí por uma base de 1.38. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí para nossa segunda-feira. Se Deus quiser, vai ser uma segunda-feira de vitórias aí, não só nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhete do canal, tô deixando uma tripla. Tô deixando o jogo do Al Gharafa contra o Rum Salah para sair mais de gol e meio na partida. O jogo do Broadbury contra o Midland para sair mais de gol e meio na partida. E o jogo aí do Elfsborg contra o De Jungarden também para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete triplo deu uma odd aí por base de 1.79, é o bilhete do canal para essa segunda-feira. Mais uma vez aí, eu venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.